Bonjour! Sou Eric Passos e estamos aqui para dar continuidade à nossa oficina de criação de jogos Sertão Game Jam. Hoje vamos aprender sobre uma das atividades mais importantes na criação de jogos, Game Design. Muita gente confunde Game Design com a criação de gráficos, a arte do jogo. Mas enfim, o que é Game Design? O que faz um Game Designer? A principal atividade de um Game Designer é projetar o jogo de forma que ele fique divertido. Sim, ele é o responsável por criar todas as regras do jogo, definir todos os elementos e formas de interação com o jogador. Game Design não é algo exclusivo de jogos eletrônicos. Esportes, por exemplo, também dependem de regras para fazer com que a competição seja justa. Na verdade, a atividade de Game Design é milenar. Os livros de história não costumam trazer isso, mas nossos antepassados também projetaram jogos. Prova disso são jogos clássicos como Dama, Xadrez, Gamão. São jogos tão bem projetados que fazem sucesso até hoje. Agora, não é todo jogo por aí que a gente pode dizer o mesmo, não é? Tem sempre aqueles jogos que depois de 5 minutos ninguém consegue mais jogar. Uma questão interessante é a relação entre a dificuldade do jogo e a habilidade do jogador. Se o jogo for muito difícil para as habilidades do jogador, ele se torna frustrante. Mas se ele for fácil demais, ele fica chato, sem graça. Existe uma linha tênue de equilíbrio entre essas duas variáveis. Mas por que jogos são divertidos? A resposta está no nosso cérebro. Nós somos projetados para reagir de forma positiva a alguns estímulos. Exploração, por exemplo. Nosso cérebro é recompensado quimicamente quando a gente viaja, conhece novos lugares, vê novas pessoas. Nos jogos, isso é explorado através de novas fases, novos cenários, novos personagens, novos desafios. E a curiosidade do jogador é que o instiga a ir cada vez mais longe e sempre tentando vencer. Nesse sentido, a qualidade gráfica e artística do jogo atrai muito a atenção. Outra forma de recompensa química que o nosso cérebro é projetado para receber é quando aprendemos uma nova habilidade. Em termos evolutivos, essa ânsia e recompensa por aprender ajudou o ser humano a superar desafios cada vez maiores. E o que falar de vitórias? Quem não gosta de ganhar? Vencer desafios é uma das coisas mais legais que a gente faz em um jogo. Apesar de ser controverso, fantasiar e imaginar faz parte do cotidiano de um jogador. Afinal, você não pode sair dirigindo um carro a 300 por hora ou atirando nas pessoas no mundo real. Enfim, equilibrar todos esses pontos é uma responsabilidade do game designer. Uma das coisas mais importantes que um game designer faz é definir as mecânicas do jogo, que vão controlar a forma que o jogador irá interagir. Uma mecânica é uma regra ou um conjunto delas que definem uma forma específica de interação do jogador. Para criar as mecânicas de um jogo, nem mesmo é necessário termos os gráficos, já que é possível prototiparmos usando caixinhas ou desenhos feitos numa folha de papel. Isso é interessante porque permite que a arte do jogo vá sendo feita em paralelo ao trabalho de game design. Como estamos falando de um jogo eletrônico, em algum momento você vai sair desses protótipos de papel e começar a programar, mas mesmo aí ainda não é necessário ter os gráficos finais do jogo. As regras e mecânicas de um jogo são apresentadas numa estrutura que chamamos loop de desafio. Um loop de desafio é uma sequência de coisas que acontece repetidas vezes no jogo. Ele sempre começa com um desafio que é apresentado ao jogador. O jogador vai executar uma ação e essa ação será checada contra as regras do jogo. Se ele passar nos testes, ele vence o desafio e é recompensado. Se do contrário, ele não vence o desafio, não passa nos testes estabelecidos pelas regras e mecânicas, ele será punido. É interessante que esses desafios venham sempre estimulando o aprendizado de novas habilidades. Para cada novo desafio, o jogador terá que aprender uma nova habilidade para conseguir vencê-lo. Não é necessário que você exija que o jogador aprenda novas habilidades para cada desafio. Permitir que ele combine as que ele já sabe de forma criativa é um exemplo de bom game design. Nem mesmo é necessário que o jogador vença todos os desafios para que ele complete um jogo. Quando a gente lembra como são organizadas quests e missões em um jogo de aventura, sabemos que é possível a gente ir direto por uma fase só para chegar e matar o chefão. Agora, lembre-se de diversificar esses tipos de desafio, já que diferentes jogadores gostam de diferentes tipos de experiências. É importante se ressaltar que não existe nenhuma receita de bolo para fazer um game design perfeito.
É importante que você experimente e prototipe, principalmente testando com outras pessoas. E é exatamente isso que queremos que você faça agora. Junte o seu time e tente projetar o seu jogo. Defina todas as mecânicas, liste a sequência de desafios, documente tudo isso. Não esqueça de se colocar no papel do jogador. Au revoir.